o camarada aqui mandou pregar em inglês, mas eu não sei falar inglês. Então, vocês têm paciência que eu falo muito mal aí do português. Irmãos, agora, a questão mais ou menos de 1 hora atrás, acho que nem isso, o Senhor colocou ao meu coração um texto que eu vou procurar dividir com os irmãos aqui neste momento. Eu quero fazer 2 leituras rápidas, mas queria que os irmãos me acompanhassem, por favor. Amém? Senhor Deus, mais uma vez, Senhor, elevo a minha voz ao teu santo trono. Agora, Senhor, para clamar as bênçãos do Senhor sobre a minha vida e sobre a vida dos meus irmãos que junto comigo estão nesse culto para ouvir a tua palavra. Senhor, o que o Senhor ministrou ao meu coração no decorrer desta tarde, rogo a ti, Senhor, que me dê graça para transmitir aos que comigo estão. Que eu não fale de mim, mas o teu Santo Espírito use a minha boca e fale ao coração de cada um que estiver ouvindo. Senhor, eu nada tenho, eu nada sou, mas o Senhor tudo tem, o Senhor tudo é. Por isso, em tuas mãos eu me ponho, Senhor, para ser apenas um instrumento, mas que o Senhor fale. Em nome do Senhor Jesus, assim eu oro e dou graças a ti. Amém. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 38. Vamos ler alguns versículos aqui. Profeta Isaías, capítulo de número 38. Diz a palavra de Deus: naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. E veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o seu rosto para a parede e orou ao Senhor. E disse: ah, Senhor, lembra-te, peço-te, de que andei diante de ti em verdade e que com coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou Ezequias muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: vai e dize a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos, e livrar-te-ei das mãos do rei da Assíria, a ti e a esta cidade. Eu defenderei esta cidade. E isto te será da parte do Senhor como sinal de que o Senhor cumprirá esta palavra que falou. E eis que farei que a sombra dos graus que passou com o sol pelos graus do relógio de Acás volte 10 graus atrás. Assim recuou o sol 10 graus pelos graus que já tinha andado. Eita glória! Mediante essa leitura, eu quero convidar os amados para que vá comigo no Salmo de número 116. Que diz: amo ao Senhor, porque ele ouviu a minha voz e a minha súplica, porque inclinou para mim os seus ouvidos, portanto, invocá-lo-ei enquanto viver. Cordéis da morte me cercaram,
e angústias do inferno se apoderaram de mim. Encontrei aperto e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor, dizendo: ó Senhor, livra a minha alma. Piedoso é o Senhor e justo. O nosso Deus tem misericórdia. O Senhor guarda os simples. Estava abatido, mas ele me livrou. Volta, minha alma, a teu repouso, pois o Senhor te fez bem. Eita glória! Porque tu, Senhor, livraste a minha alma da morte, os meus olhos das lágrimas e os meus pés da queda. Andarei perante a face do Senhor na terra dos viventes. Cri, por isso falei. Estive muito aflito. Eu dizia na minha precipitação: todo homem é mentira. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Pagarei os meus votos ao Senhor. Agora, na presença de todo o seu povo. Preciosa é a vista do Senhor, a morte dos seus santos. Eita Deus! Ó Senhor, deveras sou teu servo. Sou teu servo, filho da tua serva. Soltaste as minhas ataduras. Oferecer-te-ei sacrifícios de louvor e invocarei o nome do Senhor. Pagarei os meus votos ao Senhor, que eu possa fazê-lo na presença de todo o meu povo, nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém. Louvai ao Senhor. Ó Jerusalém, louvai ao Senhor. Aleluias, glórias a Deus. Irmãos amados, nós tivemos a oportunidade de fazermos aqui duas leituras. Se formos analisar aos grossos olhos, são duas leituras que nos dariam duas pregações distintas. Mas eu quero, nesta noite, de uma forma muito objetiva, unificar os dois textos, ou dar sentido, ou dar posição, unindo os dois textos em um único sentido. Esse Salmo de número 116, por alguns eruditos, por alguns estudiosos, a minoria, com certeza, é atribuído à autoria de Davi. Há uma outra também pequena minoria, é deixado em aberto por autor desconhecido. Há uma grande maioria, é atribuído a autoria deste salmo ao rei Ezequias. Mas eu não vou me atrever a citar a propriedade nem de um nem de outro, nem que seja de Davi, ou nem que seja de Ezequias, ou nem que seja anônimo. Mas eu quero me utilizar dele, do contexto dele, para termos aqui uma visão, para termos aqui uma posição sobre aquilo que Deus colocou ao meu coração. Para entendermos aonde iniciamos a leitura no livro de Isaías, nós precisamos entrar no seu contexto para entendermos ali a posição deste rei, o rei Ezequias. A história nos diz que ele reinou desde o ano de 729 a 715 a.C., em forma paralela com seu pai Acás. A partir daí, aos 25 anos, com a passagem de Acás, aí ele vai
assumir o trono de forma individual. E aí ele vai reinar sozinho, partindo dos 25 anos de idade. E quando eu começo a meditar, quando Deus vai colocando esse ponto ao meu coração, começou a passar um filme na minha cabeça, e daqui, na cabeça, não deu tempo de passar no papel, mas eu comecei a lhe fazer uma análise de tão quantos ensinamentos doutrinários nós extraímos aqui desta passagem. Eu quero, nesse momento, começar na história do seu contexto, para depois, mais na frente, aplicarmos uma base doutrinária nessa palavra. Nós entendemos que os ensinamentos já começam agora. Acás foi um rei terrível, que fez tudo aquilo que era mal aos olhos do Senhor. Acontece que Ezequias, ele foi criado num lar errado. Ele foi criado num lar turbulento. Ele foi criado vendo os costumes errados, as práticas erradas de seu pai. E ele foi observando todas as práticas erradas. Mas era um jovem de princípios. Era um jovem temente a Deus. Era um jovem que sabia distinguir o certo do errado. Era um jovem que via as práticas erradas, mas não compactuava com aqueles erros. Era um jovem que estava sendo criado numa casa que era, podemos assim dizer, contra Deus. Por que eu digo contra Deus? Porque se eu estou no lar, ou se eu estou, seja aonde for que eu ponho a planta dos meus pés, que esteja contra Deus e eu vou aderir àquelas práticas, então eu também sou contra Deus. Acontece que Ezequias, ele vivia em um lar contrário a Deus, mas ele não compactuava das coisas que eram contra Deus. Até o ponto de Acás partir. E ele vai assumir o trono. E quando ele assume o trono, ele começa a fazer tudo aquilo que é agradável a Deus. Deixa eu começar já a trazer aplicações para as nossas vidas. Eu sei que todos os que estão presentes aqui neste culto já são crentes. Eu glorifico a Deus se tiver algum que ainda não é crente, que pode reparar essa palavra e tomar suas decisões. E a nós que já somos crentes podemos nos fortalecer em cima dessa palavra, em cima dessas situações. E ali ele já começa uma prática. Ele foi criado num lar tortuoso, ele foi criado com práticas erradas, ele foi criado com tudo para dar errado, ele assumia um trono que tinha tudo para dar errado, mas aí ele vai fazer uma consideração. O meu pai era um errado, mas a descendência que eu venho é lá de Davi, e Davi não era errado, e Salomão não era errado, então eu vou seguir as ordens e os passos e os caminhos daquele que era certo. Você pode ter até sido criado no lugar errado, você pode estar até estado no meio de um povo que tinha umas práticas erradas, mas você não pode ser um errado e você não pode aderir às coisas erradas para a sua vida. Por quê? Porque você tem direção para as coisas certas. Mas que direção que eu tenho para as coisas certas, pastor? Você tem a palavra de Deus na tua frente, mas eu não entendo a palavra de Deus. Você tem um pastor, por isso Deus dá pastor às suas ovelhas, para te dar direção, para que você não ande em passos errôneos. Louvado, bendito e enaltecido seja o nome do Senhor. É por isso que Deus dá pastor à igreja, e Deus nunca dá igreja para pastor. Entenda isso em nome do Senhor Jesus. Ezequias começa a fazer tudo que era certo. Ele começa a fazer tudo que era direito.
Ele começa a fazer tudo que era reto. A primeira coisa que ele faz, ei, vamos voltar aos cultos. E aí ele começa a chamar todas as nações circunvizinhas para virem cultuar ao Deus Todo-Poderoso, porque a prática de retorno ao culto, isso era agradável a Deus. Eu começo aqui continuo a te dizer, você quer ter vitória na tua vida? Você quer levar vitória para a tua família? Comece o culto familiar. Não dá para fazer o culto familiar. Pregue a palavra de Deus, anuncie Deus para ele, apresente Deus para ele. Mas, pastor, eu não sei pregar, apresente com a sua vida, mas apresente Jesus Cristo, Senhor e Salvador, para que eles tenham vitória, assim como você está tendo a vitória, assim como a oportunidade chegou na tua vida, leve essa oportunidade também. Não retenha aquilo que Deus te dê, por isso ele diz, de graça receber, se de graça dê. Não retenha para você, leve avante, propague a palavra de Deus, faça o nome de Deus aparecer no meio da comunidade, faça o nome de Deus aparecer na tua casa, faça o nome de Deus aparecer na tua vida, faça a luz de Deus brilhar aonde você pisar a planta dos seus pés, porque assim como Deus alcançou você, Deus vai alcançar aqueles também. Assim como Deus alcançou a tua vida, Deus vai alcançar também a vida da tua família, Deus vai alcançar a vida dos teus parentes, Deus vai alcançar a vida daqueles israelitas que estão padecendo, que estão perecendo, que estão indo para o inferno. Deus vai resgatar do inferno e pôr no caminho para o céu. Por quê? De acordo com a atitude que você tomar. Não é porque você andava em passos errados que você vai permanecer em passos errados. Não é porque você teve ensinamentos errados que você vai persistir em caminhos errados. Não, porque Deus chegou na sua vida. Deus chegou na sua vida para ser propagado. Então não retenha, não se detenha. Pode se levantar o exército inimigo, pode se levantar Senaqueribe, como nós vamos ver aqui, pode se levantar o inferno, mas você tem a bandeira do Cristo vencedor, o Todo-Poderoso, empunhada nas tuas mãos. Então não tema, não abaixe a tua cabeça, marche, 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 porque a vitória não será tua, a vitória já é tua em nome de Cristo Jesus, porque Cristo habita na tua vida, Cristo habita em você, e se Cristo habita em você, você não será vencedor, você já é vencedor, e o teu nome está escrito no livro da vida, e aquele que tem o nome escrito no livro da vida, esse é mais do que vencedor, porque está em Cristo Jesus. Ande canta nébias, e decanta labalá, tire me canta labalá. Ande canta nébias, e decanta labalá, tire me canta labaxá, e ande cova nébias, e decanta labás. Deus está nesse lugar, Deus está aqui, Deus está aí na tua vida. Abra os teus ouvidos, aguce os teus ouvidos, abra o teu coração, que vai ter bombardeio contra o inferno nessa noite, e o nome de Cristo vai ser glorificado na minha e na tua vida. Louvado, bendito e enaltecido seja o nome do Senhor. É um texto bastante conhecido, mas nós vamos extrair muita prática daqui, porque o pastor Adilson quer não, porque Deus tem algo para falar em nossas vidas. Diminua, pastor Adilson é um coitado, não sabe nada, mas o Deus que o toma neste momento é aquele que sabe tudo e tem poder para tudo e conhece a minha vida e conhece a tua. Por isso ele nos diz, ei, levanta, levanta, não importa onde você viveu, não importa onde você estava, importa o que você vive agora, importa onde você está, e você está na presença do Deus Altíssimo, o Todo-Poderoso, aquele que criou os céus, a terra, e tem o poder para todas as coisas. Louvado, bendito e enaltecido seja o santo e glorioso nome do Senhor. E ali nascia um homem, um jovem, que tinha tudo para dar errado, mas conforme a decisão dele já começa a dar tudo certo. E quando começa a dar tudo certo, o que acontece? Ele abre o espaço e começa a lançar os convites. Ei, povos, ei, cidades, ei, nações vizinhas, venham aqui para Jerusalém. As portas dos templos foram reabertas. Nós vamos buscar a face do Senhor. Nós vamos voltar a vencer, nós vamos voltar a ter o comando, nós vamos voltar a ter a direção do Todo-Poderoso. Venham, 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 venham. Acontece que os vizinhos, muitos daqueles em que nós convidamos, em que nós pregamos, em que nós anunciamos a palavra de Deus, eles começam
a se desvincular, eles começam a se desviar, eles começam até a zombar dos convites que nós fazemos. Ei, deixa eu chamar a tua atenção para uma coisa. Quando você convida alguém para um culto e as pessoas zombam do teu convite, elas não estão zombando de você, não, meu filho. Elas não estão zombando de você, não, minha filha. Elas estão zombando do próprio Deus, porque todo culto que é oferecido, toda palavra que é anunciada, não é palavra tua, não é culto para você, é culto para Deus Todo-Poderoso. E quando se rejeita uma pregação, quando se rejeita um convite para um culto, para adorar a Deus, a rejeição é para o próprio Deus. E quando se rejeita o aviso do próprio Deus, quando se rejeita um convite de Deus, aí começa a acontecer o que já começa a acontecer aqui nas cidades circunvizinhas de Jerusalém. Aí vem Sinaqueribe, que aqui vamos fazer a representação aqui de Satanás ou do diabo, do inimigo. Aí vem Sinaqueribe e começa a sitiar. Primeiro ele vai sitiando as nações, Israel vai sendo tomada, e depois as cidades fortes que rodeiam ali Jerusalém vão sendo tomadas também. Por quê? Porque não aceitaram o convite de vir cultuar a Deus, porque zombaram do convite de vir adorar a Deus, porque desprezaram o convite para o Deus Todo-Poderoso, porque pensavam que estavam zombando do homem, pensavam que estavam zombando do pregador, mas o homem não estava zombando, o pregador não estava zombando, o pregador tinha o coração aberto e queria salvação para as nações, o pregador queria salvação para os familiares, o pregador queria salvação para as cidade circunvizinha, mas zombaram, e todos aqueles que zombam de Deus, o decreto é a morte, e além da morte depois é o inferno. Mas ali começa a gozação, começa ali a zombaria, mas Ezequias não se deixa levar, não se dá por abatido. Eu convidei, vocês não querem vir, mas eu vou adorar ao meu Deus. Quem está comigo? Quem quer vir comigo? Vamos tudo para o templo, vamos todo mundo para a igreja, vamos adorar o Deus, porque Ele é a nossa fortaleza. O inimigo está se levantando, o inimigo está se rebelando, a notícia já estava assoladora, e todo mundo vinha dizendo: ei, Senaqueribe já está tomando Israel, Senaqueribe já está tomando as cidades vizinhas de Jerusalém. Mas Ezequias fala: eu não vou me dar por vencido, eu vou para o templo, eu vou adorar a Deus, eu vou buscar o Deus Todo-Poderoso. Senaqueribe pode ser forte do portão para fora, o Senaqueribe pode ser forte dos muros para fora, mas dos muros para dentro quem manda é meu Deus, dos muros para dentro quem manda é Jeová. Na minha vida quem manda é meu Deus, o Todo-Poderoso. Na minha família quem manda é meu Deus, na minha casa quem manda é meu Deus. Ande canta, me ajuda, canta lá, me canta lá. O inimigo pode mandar lá fora, o inimigo pode ter o domínio do sistema do mundo, mas na minha vida quem tem o domínio é Deus, o Todo-Poderoso, aquele que criou os céus e a terra, aquele que não perde batalha, aquele que tem o poder e o controle sobre tudo e sobre todas as coisas. A Ele sim, a Ele eu busco. Eu não vou buscar fortalecimento no exército egípcio, não. Eu vou buscar a força no meu Deus Todo-Poderoso. Vamos congregar, vamos congregar, vamos congregar. Quem não quer vir, não venha, mas nós vamos. Quem deu crédito à nossa pregação, louvado, bendito e enaltecido seja o santo e glorioso nome do Senhor. Aleluia! Eita glória, louvado, bendito e enaltecido seja o nome do Senhor. Deus está nesse lugar. Deus está aqui, Deus está aí. Dê ouvidos, homem de Deus, mulher de Deus. Louvado, bendito e enaltecido seja o santo e glorioso nome do Senhor. Deus vai honrar Ezequias. Ezequias vai passando. E Ezequias diz, chama o povo e diz: olha aqui, povo. Quem está para lá do muro está sofrendo. Quem está para lá do muro está sendo atacado. Quem está para lá do muro está sendo atingido. Quem está para lá do muro já não tem mais esperança. Quem está para lá do muro está sofrendo as penas do inimigo. Mas quem está para cá do muro, eu te convido, não tenha medo de nada. Creia somente que o Senhor, o nosso Deus,
vai nos dar livramento. Ei, irmão, ei, irmã, você está para cá do muro. Lembra-se, você está alistado no exército de Deus. Você não está para fora do muro, não. Você está para dentro do muro. Mas, pastor, então o que eu tenho que fazer é o que Marcos cita lá no capítulo 5. Creia no Senhor Jesus. Creia somente. Creia somente. Mas eu vou ter que lutar? Não. Entenda o que Josafá fala, lá em 2 Crônicas, capítulo 20. Nesta peleja, não tereis que pelejar. Parai, ficai em pé e vede o livramento que o Senhor teu Deus te dará. Não é você que vai lutar. Você basta abrir a tua boca e adorar. Adorar, adorar, adorar. A briga está lá fora, adore. Você não vai sair lá fora para guerrear. É o teu Deus que vai até lá fora e vai matar o teu inimigo para lá do muro. Porque ele é Deus. Ele sabe da tua e da minha limitação. É por isso que ele toma a frente das nossas guerras e é ele quem batalha por nós. Porque ele sabe que nós somos limitados, mas ele não é. Ele sabe que nós somos frágeis, mas ele não é. Ele sabe que nós não temos condições, mas ele tem. Ele sabe da nossa estrutura, que é pequena, mas ele é forte, ele é o Todo-Poderoso e ele tem o poder. Olha o que ele diz lá no livro de Mateus, no fechamento do capítulo 28. A mim foi-me dado o poder nos céus e na terra. Em todos os espaços, o poder está conferido na mão do Senhor Jesus. E quem é esse Jesus? É aquele que te serve, é aquele que tu serve e é aquele que te diz: não temas, creia somente. E essas são as palavras do rei Ezequiel para o povo. Ei, para aí. Não tema nada. Fica firme. É para o lado de cá, hein? Para o lado de cá do muro. Está dando para você entender o que Deus fala comigo e com você agora, minha irmã e meu irmão amado, em nome do Senhor Jesus. Receba essa palavra que está vindo direto do céu para as nossas vidas. Ei, aconteça o que acontecer. Surja a adversidade que surgir, haja o levante que houver, não saia da posição que você está, porque este levante vai passar, essa adversidade vai passar, o teu Deus vai pelejar por você, a vitória já está sentenciada na tua vida e o nome dele vai ser glorificado. Não saia dos portões para fora, não passe do muro para fora, porque Deus honra aquele que o teme, aquele que tem a sua fé depositada nele. Creia somente. E essas são as palavras de Ezequias. Povo, fica quieto aí. Acontece que o inimigo não dá trégua. Senaqueribe, ele chega e cerca Jerusalém. Mas eu quero que você entenda bem isso. Deus já sabia do ataque de Senaqueribe? Sabia. Deus permitiu Israel ser sitiada, aquela cidade ser sitiada? Sabia. Deus permitiu. Por quê? Porque foram displicentes para com a obra de Deus e com o nome de Deus e faziam aquilo que não era reto a Deus. Então, Deus deixou eles à mercê. Acontece que para Judá, para Jerusalém, Deus sabia que deixaria Senaqueribe ficar em volta de Jerusalém por 1 ano. Jerusalém iria ficar cercada durante 1 ano. Acontece, meus amados irmãos, olha o que Deus faz. Antes de Senaqueribe, o rei da Síria, cercar Jerusalém, ele deu uma colheita dobrada para Judá. Deu para você entender? Judá ia ficar cercada por 1 ano. Acontece que no ano anterior, o mantimento que eles escolheram era mantimento para 2 anos. Vocês conseguiram entender agora a provisão e previsão de Deus?
Deus já sabia, opa, o meu Israel vai ficar aprisionado por 1 ano, mas eu já vou dar o sustento para eles para 2 anos. E aí ele faz uma estratégia para Ezequias, e Ezequias faz o quê? Fecha todas as fontes de água para fora do muro. Para quê? Porque Senaqueribe ia ficar sem água. E um soldado sem água não batalha. E o cerco foi fechando. Jerusalém estava cercada? Estava cercada, mas Jerusalém comia, bebia e dormia. Olha aí. A providência de Deus mesmo em meios adversos. Vem coisas adversas na tua vida, mas Deus está presente. Vem um levante contra a tua vida, mas Deus está dando escape em todos os momentos. Vem a situação adversa, surge, mas Deus em todos os momentos está te dando direção. Ei, vai por aqui, ei, vai por ali, ei, vai por aqui, ei, vai por ali. E o nome dele vai ser glorificado. O inimigo pensa que está te bombardeando, ele te bombardeia pela esquerda, Deus manda você sair pela direita. Ele te ataca pela direita, Deus manda você sair pela esquerda. Ele te ataca pela frente, Deus manda você recuar. Ele te ataca na retaguarda, Deus manda você avançar, mas em todos os momentos Deus está falando, vai por aqui, vai por ali, vai por aqui, vai por ali, porque no momento exato eu somente vou falar para você, descansa aí que agora entro eu na guerra. Eita glória, louvado, bendito e enaltecido seja o nome do Senhor. Aleluias, aleluias, aleluias. Aí vai, aí vem o avanço. Senaqueribe pega o seu general, que falava fluentemente o hebraico. Chega nas portas de Jerusalém. Ezequias manda os seus generais, vai lá. Vai falar com o representante de Senaqueribe. Eles chegam lá e o representante de Senaqueribe começa a falar em hebraico. E aí eles falam, ei, fala em aramaico, nós entendemos o aramaico, para que o povo aí não escute, para que o povo não desfaleça o coração, vamos negociar. Aí é que ele gritava mais alto, que era para o povo ouvir. Dá para você entender as estratégias do diabo aí? Quando ele começa a inflamar alguma coisa dentro, no meio do povo de Deus, quando surge alguma situação, ele não vai direto na liderança. Ele começa a inflamar no meio do povo. Ele começa a soltar a situação no meio do povo. Por quê? Para desfalecer o coração do povo. E os capitães de Ezequias falavam, não fale em hebraico, fale em aramaico, para que não haja o alvoroço, que não haja, para que não desfaleça o coração desse povo, para que eles não fiquem perturbados, para que não haja aqui um conflito, uma confusão. E ele falava, é agora que eu vou falar. Será que não é isso que acontece muitas vezes na igreja? Não vou dizer no nosso Ministério Unidos em Cristo, vou dizer em muitas igrejas espalhadas pelo universo. Muitas vezes Satanás se apodera de uma pessoa, de um membro da igreja, e ele procura fazer um levante, e antes dele procurar o líder, ele não vai procurar o líder. Por quê? Porque se ele procura o líder, vai resolver a situação. Mas o negócio dele é escândalo, porque para Satanás, se não houver escândalo, o negócio não está bem feito. Se não houver escândalo, não desestrutura. Se não houver escândalo, não há ruínas. E o prazer dele é arruinar, o prazer dele é destruir, o prazer dele é matar. E aí esses homens aí falavam mais alto. Mas quando eles falavam, vou dar uma resumida aqui, que a hora está estendendo bastante, eu ainda tenho que entrar na parte doutrinária. Mas quando eles falavam mais alto e o coração do povo ia desfalecendo, vem novamente Ezequias, ei, não dê ouvidos. Não dê ouvidos ao que eles falam lá fora. E é o que eu falo para você aqui nesta noite, irmão e irmã, não dê ouvidos para o que você ouve lá fora, dê ouvidos para o que o teu Deus te fala,
Dê ouvidos para o que o teu pastor te fala. Dê ouvidos para o que o teu líder te fala. Não dê ouvidos a vozes estranhas em nome do Senhor Jesus. Dê ouvidos à voz de Deus, porque Deus não é Deus de confusão. Deus é Deus de harmonia. Deus é Deus de proteção. Deus é Deus de amor. Deus é Deus de vitória. Deus é Deus de perseverança. Deus é Deus que estrutura os seus. Os generais de Ezequias vão e voltam. E fala a Ezequias, olha, o negócio é assim, assim, assim. Eles vão invadir agora. Ezequias se humilha diante de Deus. A história, os irmãos conhecem, rasga o saco, tudo. Ele e os seus capitães. Ezequias primeiro ora a Deus. Depois que ele ora a Deus, ele manda os emissários a seu amigo Isaías. Isaías, está acontecendo assim, 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 assim. Sinaqueribe vai chegar e vai entrar, e o que devo fazer? Isaías com autoridade. Esse tem autoridade para falar o que eu vou falar agora. Assim diz o Senhor. Esse tinha autoridade. Isaías tinha autoridade. Eliseu tinha autoridade. Tantos outros tinham autoridade. Isaías diz, assim diz o Senhor. Eles não vão entrar em Jerusalém. Leve essa palavra ao rei. Os emissários chegam lá e falam, rei, o profeta diz que Sinaqueribe não vai entrar em Jerusalém. Eu quero pôr um ponto aqui, dizer para você, como o Espírito já disse para mim. Se nós permanecermos do lado de dentro, o que é estar do lado de dentro? Estar em Deus, com as nossas obrigações em dia, já nós vamos falar sobre isso. Eu peço até ao pastor Anderson aí que tem o controle do horário, a hora que tiver mais ou menos uns 5 minutos antes, me dá um sinal para mim antecipar a parada. Se nós que estamos na presença de Deus e estamos em comunhão com Deus, estamos ligados em Deus, assim é a resposta que Deus nos dá. Deixa o inimigo se levantar. Ele não vai entrar em Jerusalém. Deixe o inimigo se levantar. Ele não vai entrar na tua casa. Deixe o inimigo se levantar. Ele não vai entrar na tua família. Mas, pastor, e se eu morrer? Nós acabamos de ler na segunda leitura. Deus tem prazer na morte do justo. Deus se alegra. Por quê? Porque vai para ele. E outra, só para efeito de informação, viu, irmão e irmã? O justo não morre. O justo é recolhido para Deus. Deus recolhe para ele. Deu para alegrar o seu coração? Isso merece um glória aí? Isso merece um aleluia aí? Eita, glória! Eu dou glória daqui, eu dou aleluia daqui. Porque o crente, ele não morre, ele é recolhido por Deus para habitar nas mansões celestiais e andar com Cristo aonde ele for. Por isso ele diz, e eu virei e vos levarei para mim, para que onde eu estiver, vós estejais comigo, aleluia, e eu quero estar com Jesus, e eu vou batalhar para estar com Jesus, aonde ele está, eu vou estar com ele, aonde ele estiver, eu vou estar com ele, e vou glorificar e bendizer o nome dele para todo sempre. Ah, mas pastor, e quando você vai dizer, para toda eternidade eu vou glorificar o nome do Senhor, meu Deus, porque ele é o Deus da glória. Louvado, bendito e enaltecido seja o nome do Senhor. Eita, glória! E aí Deus continua falando, vem a segunda ameaça. Depois, aí Ezequias vai falar com Deus, ó Deus, o Senhor é aquele que tudo ouve. O Senhor é aquele que tudo sabe. O Senhor é aquele que está em todos os espaços.
O senhor viu as palavras do rei da Síria, do Senaqueribe? O senhor viu? O senhor está ciente, o senhor observou que quando eu quebrei o trato que meu pai, o trapalhão Macás, fez, ele queria um pagamento, eu fiquei de pagar, embora que era um absurdo, mas eu fiquei de pagar, e ele queria mais. Assim é o diabo. Tudo que você oferece para ele, te dá uma trégua, ele vai querer mais, 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 até ele querer a tua vida por completo. Ele nunca está contente com nada, porque o prazer dele é destruir. E aí, Ezequias está conversando com Deus e diz, olha, Deus, e tem um porém, o senhor ouviu tudo. Só que ele não afrontou eu não, viu, Deus? Ele afrontou foi o Deus vivo. Ele afrontou foi o Senhor. E aí já vem depois Isaías de novo. Olha aqui. Vai falar para Ezequias. Olha aqui, Ezequias. Eu vou aprontar uma confusão. Senaqueribe vai recuar. Ele vai voltar para a terra dele. E, além de ele não entrar em Jerusalém, ele vai morrer. Todo aquele que despreza a Deus, todo aquele que despreza a obra de Deus, todo aquele que enfrenta a Deus, o destino dele é a morte. Deus já tem tudo preparado. E quando começa ali a batalha, aí Deus começa a trabalhar. Deus começa ali a mover as suas estratégias. E lá no capítulo 37, no verso 38, aí Deus vai falar, e aqui eles não vão entrar. Jerusalém não vai ser entregue nas mãos do rei da Síria. Ele não vai entrar e nenhuma flecha vai ultrapassar. Quando Deus acaba de falar, se você tiver com a sua Bíblia aberta aí, em Isaías 37, no verso de número 36, Deus acaba de falar, não vai entrar, não vai passar nenhuma flecha, e ele não vai entrar em Jerusalém. Deus envia um anjo, um único anjo, e mata a guarnição dos assírios, matando de imediato, numa passada de um anjo, 185 mil soldados assírios. Acontece que Senaqueribe, ele estava batalhando. Ele ouve a derrota em Jerusalém, e aonde ele está batalhando também, ele está sendo derrotado e ele volta. E quando ele volta para a sua terra, ele vai entrar no templo do seu Deus, de Nisroque. E quando ele está adorando o seu Deus em Nisroque, é por isso que eu te digo, o Deus de verdade é o Deus que você serve, não é outro Deus. Senaqueribe tinha desafiado ao Deus Todo-Poderoso, dizendo que os deuses dele era maior. E Deus vai matar Senaqueribe dentro da casa do Deus dele. Ele estava adorando o Deus dele. E Deus faz com que os dois filhos dele, Adrameleque e Sarezer, matem Senaqueribe dentro do templo de adoração do Deus deles. Por quê? Porque Deus teria falado, você afrontou a minha igreja, você afrontou o meu povo, você afrontou a mim. Então, no caminho que você veio, você vai voltar, você não vai entrar aqui, porque ninguém toma posse daquilo que é meu, aquilo que é de Deus, e fica sabendo que você é propriedade de Deus, eu sou propriedade de Deus, e ninguém toma posse de nossas vidas, porque nós somos propriedade de Deus, e Deus é quem cuida de nós. Deus cuida de mim e Deus cuida de você. Deus cuida das nossas almas. Lembra do que ele fala
para Satanás a respeito de Jó, você pode fazer o que quiser com ele, mas não toque na vida dele, porque a vida dele é minha. Os levantes podem acontecer na tua vida, mas a tua vida eterna é de Deus. Pode acontecer o que quiser na tua situação, mas na tua vida não. A tua vida é de Deus. Aí acaba a situação. Aí começa um parcial momento de paz na vida de Israel. Aí vem a doença sobre Ezequias. Ezequias vai adoecer. Ezequias vai ficar doente. E a palavra vem a Ezequias. Ordena a tua casa, põe a tua casa em ordem, porque você vai morrer. Você não vai viver, você vai morrer. Vou começar a pregação agora, a ordem doutrinária. Põe a tua casa em ordem, porque você vai morrer. Vários pontos passou pela cabeça de Ezequias. Ezequias estava doente. Estava com um tumor muito forte. Ezequias vira para o lado e começa a entregar os teus termos. Por quê? Ele era muito amigo de Isaías, e Isaías já tinha dado os ensinamentos a Ezequias. Que ensinamento é esse, pastor? Se você puder, vai comigo lá em Isaías, no capítulo de número 43, verso de número 26. 43, Isaías 43, 26. Procura lembrar-me, entremos em juízo juntamente. Apresente as tuas razões para que te possa justificar. Deu para entender aqui? Apresenta-me as tuas razões para que eu possa te justificar. Ezequias começa a orar, começa a apresentar as suas razões. E talvez naquele momento, entenda isso, se Ezequias morre, uma das coisas que mais machucava, mais doía no coração de Ezequias, por favor, atentam isso, o que é o coração de um verdadeiro crente que ama a obra de Deus. Se Ezequias morre ali, neste momento da enfermidade de Ezequias, meus irmãos, ele não tinha filhos. Deu para entender? A linhagem de Davi teria fim. Cristo veio da linhagem de quem? De Davi. A linhagem seria interrompida ali. Por quê? Porque Ezequias era solteiro. Já você vai entender isso. E ali ele ora, ele apresenta as suas razões. E Deus ouve. Quando Deus ouve as razões de Ezequias, ele aceita. E fala para Isaías, volta lá. Avisa Ezequias que eu estou acrescentando 15 anos. Muitas vezes, meu querido irmão e minha querida irmã, estes 15 anos estão sendo acrescentados em nossas vidas sem nós sabermos. Muitas vezes na tua vida, como na minha vida, já foram anos acrescentados mediante as orações que nós já externamos a Deus. E Ele usou de compaixão e misericórdia para comigo e para com você e acrescentou os nossos anos de vida.
Ele não falou para mim e não falou para você, mas ele falou para o anjo que trazia a espada da morte e falou: não vá ceifar a vida dele agora, porque eu estou acrescentando mais tantos dias. Não vá ceifar a vida dele agora, porque eu estou acrescentando tantos anos mais. Não vá fazer nada com ele agora, porque eu ouvi os termos dele e estou agindo de misericórdia. Aleluia! Louvado, bendito e enaltecido seja o nome do Senhor. É por isso, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, que eu sou tomado pelo Espírito Santo de Deus neste momento para te dizer: não desista, não desfaleça a tua fé, não abaixe a tua cabeça, esteja sempre com a bandeira empunhada, para que no momento em que você apresentar os teus termos ao Senhor, ele vai dizer: eu aceito os teus termos, eu entro com a minha misericórdia na tua vida e vou derramar a vitória. Eu não vou te recolher agora, mas vou te dar oportunidade e você vai prosseguir com a minha obra, porque o teu coração é sincero. Eu achei um homem segundo o meu coração, eu achei uma mulher segundo o meu coração, eu achei um servo segundo o meu coração. É por isso que eu acrescento dias à tua vida, é por isso que eu acrescento tempo na tua vida, é por isso que eu acrescento anos na tua vida, porque tu és segundo o meu coração, você faz a minha vontade, você anda pelos meus estatutos, você glorifica o meu nome, você dá testemunho de um Deus vivo, de um Deus todo-poderoso. É por isso, irmãos amados, é que nós temos que andar em comunhão constante com Deus. Nós não podemos titubear um só minuto, que é muitas vezes num minuto de sossego, num minuto de descuidado, aí vem a ceifa e pode nos levar, e nós podemos perder a nossa salvação e podemos perder a nossa grande vitória. Lembrando em tudo isso que o maior milagre na minha e na tua vida é a salvação de nossa alma. Tudo que está nessa terra vai passar. Tudo que está nessa terra é passageiro, mas a nossa alma vai se encontrar com Deus e vai viver a eternidade. Então, esse é o maior milagre. O maior milagre que Deus podia ter feito na minha vida, o maior milagre que Deus podia ter feito na tua vida, é ter te dado a oportunidade de ouvir esse santo evangelho e te dar a oportunidade de você optar e decidir por ele e ele aceitar o nosso ingresso nele. Esse foi o maior milagre que podia acontecer em nossas vidas. Por isso, glorifiquemos e bendizemos ao santo, bendito e glorioso nome do Senhor. E é por isso, irmãos, é por isso que aí ele diz: mas como é que eu vou saber? Como é que eu vou saber se isso é de Deus? Fica aqui sabendo, para você saber que isso é de Deus, só para você entender que é Deus quem está mandando eu aqui. O Ezequias vai ser recuado. O relógio já avançou, o sol está alto, o relógio vai recuar 10 graus. Isso é impossível. Só Deus pode fazer isso. E o relógio recuou 10 graus. O tempo voltou. É só Deus que pode fazer isso. Quando Deus te dá um sinal, é porque ele diz que ele está mudando a tua história, que tem novidade na tua vida. Deus já te deu sinais. Deus já te mostrou direções. Isso aí ele quis dizer o quê? Ei, ele está voltando o relógio. O que é voltar o relógio, pastor? Ele está escrevendo uma nova história. Receba isso, essa palavra é profética. Ele está escrevendo uma nova história na tua vida. A partir de quando? A partir de agora. Porque quando Isaías vai falar com ele, era naquele momento que o relógio recua. E Deus me usa para falar com você nesse momento. É nesse momento que o relógio está recuando e uma nova história nasce para a tua vida. Receba a palavra profética que vem de Deus para mim e a tua vida. Louvado, bendito seja o nome do Senhor. Aleluia! Eita glória! E ali vê o milagre acontecer. E quando o milagre acontece, vamos para a doutrina agora. Eu sei que o André gosta de martelada. Quando eu recebo um milagre, o verdadeiro crente, ele tem o coração sincero e grato. O crente de verdade, ele é agradecido. O crente de verdade, ele tem prazer em demonstrar a alegria e a satisfação que ele tem no Deus que ele serve.
Como eu disse, eu não vou citar esse salmo, não vou me usar dele, sendo de autoria de Ezequias. Para mim, não importa quem escreveu. Eu vou me utilizar deste contexto para a história de Ezequias. Entendam bem. Pois não vai sair por aí dizer, não, o pastor Adilson falou que é de Ezequias. Não, o pastor Adilson não está falando que é a autoria de Ezequias. Pode até ser, porque a maioria dos estudiosos atribui a autoria para Ezequias. Eu não, mas me utilizo dela. Aí ele, com o coração grato, aí ele vai dizer, mas eu tenho que agradecer a Deus. Eu poderia citar o salmo todo, mas as horas avançou, e se eu for entrar nele, isso aqui dá uma pregação longa. Mas eu vou usar alguns pontos desse salmo. Ele vai dizer, no verso de número 12, que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que o Senhor me tem feito. Aqui, todos os benefícios. Um coração grato. Veja bem, ele vai citar aqui nesse salmo que Deus livrou ele da morte. Deus livrou ele de todas as ciladas do inimigo. Deus livrou ele de todas as más situações. Era o que Ezequias viveu. E é o que eu vivo nos dias atuais, é o que você também vive nos dias atuais. Deus nos dá livramento diuturnamente. Você pode reparar nas suas vidas que muitas vezes você se esquece dos benefícios que Deus tem te feito. Por quê? Porque nós só temos visão para aquilo que vai acontecer e nós só temos pensamento naquilo que nós queremos, mas nós temos dificuldade de enxergar aquilo que Deus já fez. Isso é natural do ser humano, mas não deve ser natural de um crente, porque um crente ele é agradecido em todos os momentos da sua vida. Um crente ele é agradecido não pelo que Deus vai fazer, ele é agradecido pelo que Deus já fez. Aquele que agradece o que Deus vai fazer é aquele que faz barganha com Deus. Eu vou na igreja se o Senhor me der. Eu vou na igreja se o Senhor me fazer. Agora, olha aqui, Ezequias, aqui está fazendo, ele tem um coração grato. Por quê? Porque quando ele vira do lado para agradecer a Deus, ele não tinha filho. E o filho dele vai nascer durante desses 15 anos de acréscimo que Deus deu na vida dele. Por que o senhor diz isso, pastor? Eu digo isso com base nas Escrituras, porque a Escritura me garante que o filho de Ezequias, chamado Manassés, vai começar a reinar com 11 anos de idade depois da morte de Ezequias. Então, se esse menino começa a reinar com 11 anos depois da morte de Ezequias, é porque o menino nasceu durante o período dos 15 anos que Deus acrescentou na vida dele. Então, Deus honrou a Ezequias e Deus também honrou a sua obra, a sua palavra, porque Jesus tinha que nascer. Tinha que nascer de quem? Da casa de Davi. E se Ezequias morre, Jesus não nasce. E se Jesus não nasce, aí você não poderia dar glória a Deus. Você sabe por que você dá glória a Deus? É porque você nasceu. Se é verdade que você nasceu e está vivo, então dá glória aí, pelo amor de Deus. O salmista diz no Salmo 150, no verso de número 6, todo aquele que tem fôlego dá glória a Deus. Todo aquele que tem fôlego dá glória a Deus. Todo aquele que tem fôlego dá glória a Deus. Se você não der glória a Deus, você sabe o que? Você já está morto. Mas se você está morto, eu te digo agora, você está do lado de fora do muro, pula para o lado de dentro. Pula para o lado de dentro rapidinho e receba a vida. E receba a vida. E assim que você receber vida, que você sentir o Espírito Santo de Deus aí, dá glória. Dá glória, 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 dá glória. Dá glória porque a tua história está sendo reescrita. Dá glória porque Deus se agrada de um coração sincero, de um coração alegre e de um coração que glorifica a Ele. É por isso que você foi levantado. Você foi levantado para dar glória, para bendizer, para enaltecer o nome do Senhor. É por isso que Deus levantou. Deus não levanta defunto. Deus levanta defunto para dar vida. Deus não levanta defunto para deixar morto, não. Deus levanta defunto para dar vida. Você era um defunto, você estava morto. Eu era um defunto, eu estava morto. Mas Deus me deu vida. E se Deus me deu vida, então agora eu tenho fôlego. E o salmista diz, volta a
quero repetir. E se eu tenho fôlego, então eu glorifico o nome do Senhor, porque todo aquele que tem fôlego dá glória a Deus. E eu dou glórias a Deus. Louvado, bendito e enaltecido seja o nome do Senhor. E aí Ezequias vai falar: que darei eu ao Senhor? Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que tem me feito? Eita glória! E aí, depois, no 13, ele vai dizer: eu já sei, eu tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Mas eu não quero me deter aqui. O que eu quero, por isso que eu falei que esse salmo é longo, mas eu quero meditar com você no verso de número 7, 8 e 9. Vamos recuar, nós lemos o 12 e o 13, no mesmo salmo, vamos voltar para o 7, que diz: volta, minha alma, ao teu repouso. Você está vendo agora? Você está vendo isso aqui agora? Isso aqui é o coração de um crente grato. A turbulência passou. O adversário que veio para matar ele, quem morreu foi o adversário. O exército que se levantou contra ele saiu fugido. A doença que ia matar ele foi embora e ele foi curado. Agora veio o quê? Veio a bonança. Por quê? Porque ele foi perseverante em oração. O inimigo se levantou, ele estava onde? No templo. O inimigo, todo mundo estava bombardeando, falando mil e uma coisa dele, ele estava onde? Orando. Igreja e oração. Orando e igreja. Igreja e oração. Oração e igreja. E tem muitos cansados, uns crentes desanimados, que falam: mas eu tenho que ir para a igreja todo dia. Não, não tem não, infeliz. Fica na tua casa aí e leva os bombardeios de Satanás na tua vida. Vai para a igreja assim, vai para a igreja correndo. Mas, pastor, qual é o dia? Vai todo dia. Ah, mas, pastor, não tem culto todo dia. Dorme na porta da igreja, mas vai. Verso 8. Porque tu, Senhor, livraste a minha alma da morte, os meus olhos das lágrimas e os meus pés da queda. Olha aqui, ó. Porque tu, Senhor, livraste a minha alma da morte. Aqui deu o quê? Salvação. Salvação, alma. Salvou a alma. Os meus olhos das lágrimas. Ministério terreno. Vitória na vida terrena. E os meus pés da queda. Não deixou desviar. Me pôs permanente nos seus caminhos santos. Andarei perante a face do Senhor na terra dos viventes. Eu quero aqui agora fazer uma ligação. Verso 12 com o 9. 12. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito. 13 também. Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. 9. Andarei perante a face do Senhor na terra dos viventes. Aqui, vamos começar. Aleluias! Que darei eu ao Senhor? O Senhor não precisa de nada, ele tem tudo. Mas tem uma coisa que ele quer. O teu coração. Porque se ele tem o teu coração, ele tem você. Ele quer você por inteiro. Invocarei o seu santo nome. Invocar o nome é receber a Jesus. É propagar o nome de Jesus aos quatro cantos. Beberei o cálice da salvação. Eu não vou entrar em cálice aqui porque já não tenho mais tempo. Mas o cálice era um ritual feito na época de Páscoa que condizia com a salvação. Aquele que participava do cálice, do cálice, então, ele era digno da salvação. Por isso que diz o cálice da salvação. Mas aqui é uma outra história. Quem sabe na Santa Ceia a gente fala sobre isso. Mas aí no verso 9 ele vai dizer:
andarei perante a face do Senhor na terra dos viventes. Aqui é para essa terra. Aqui o que eu vou dar ao Senhor? Eu vou cumprir o meu voto. Porque o crente de verdade, ele fala e cumpre. O crente de verdade, ele não faz fantasia. Ele faz um compromisso hoje e nega amanhã. Ele faz uma ligação hoje e um desligamento amanhã. Ele faz um voto e desfaz o voto. Não. Aqui Ezequias diz: eu vou andar perante a tua face. Agora, o que é andar perante a face do Senhor? Andar perante a face do Senhor. Estou fazendo aqui uma ligação, os versos 9, 12 e 13 do Salmo 116. É ter um coração agradecido. Como Paulo vai dizer lá em Colossenses, não, desculpa, aos Gálatas, capítulo 2, no verso 20, que ele vai falar sobre a cruz, que ele carrega, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Ele se despide dele para viver Cristo nesta terra. É o que o salmista está dizendo aqui. Eu vou viver diante da tua face. Andarei perante a tua face, na terra dos viventes, nessa terra aqui. Eu vou andar contigo, Jesus. Enoque andou com Deus. Noé andou com Deus. Aqui agora, Ezequias está... o salmista está andando com Deus. Eu vou andar diante da tua face. Eu vou andar com o Senhor. O que é andar com o Senhor? É fazer a vontade de Deus aqui nesta terra. É eu me dispor da minha vida para viver Cristo aqui nesta terra. É eu me dispor a Cristo em todos os momentos a favor da obra de Deus, a favor da palavra de Deus, a viver a palavra de Deus. É eu me gastar e me deixar gastar, usando as palavras de Paulo, em prol da obra de Deus. E tem muitos crentes mimimi e não me toca hoje nos dias da igreja. Quando eu falo dias da igreja, não estou falando do ministério Unidos em Cristo somente, estou falando de uma forma geral, universal. Não é universal do Macedo, não. Universal é do universo, de todo mundo. Tem muitos crentes mimimi de não me toque. Ah, não, eu não vou fazer isso aí não é para mim, isso aí quem tem que fazer é fulano, isso aí quem tem que fazer é ciclano. Ah, não, eu já faço demais. Ei, infeliz, você não faz demais coisa nenhuma, você faz é de menos. E tudo aquilo ainda que você faz, que lhe foi ordenado fazer, você ainda tem que se chamar de inútil. É porque o Senhor Jesus assim nos diz. Eu não vou fazer porque eu faço demais. Você faz demais o quê? É por isso que o apóstolo Paulo diz: eu me gasto e me deixo gastar. Eu não faço nada demais e tudo que eu faço de menos, mediante a minha salvação. Porque eu não teria poder para salvar a minha alma. O sacrifício que ele fez foi Cristo. Então, tudo que eu fizer é pouco, mediante ao sacrifício que ele fez por mim. Eu estava morto, quem me dá direito a ele. Eu estava sem vida, quem me dá direito a ele. Eu já era para ter sido sepultado, quem acrescentou meus dias foi ele. É ele que usa de misericórdia e compaixão para comigo, para com a minha vida. Então, em nome do Senhor Jesus, nunca mais fale: não, eu já faço demais para a obra de Deus. Não, eu faço tudo para a obra de Deus. E mesmo se você faz tudo, deixe que o reconhecimento venha de Deus e não teu. Se você se vangloria por aquilo que você faz, então você já recebeu o teu galardão. Não espere nada de Deus, não. Porque o crente de verdade ele não faz para se aparecer. O crente de verdade ele faz para honrar a Deus, porque ele tem prazer na sua alma para agradar a Deus, o Todo-Poderoso. Louvado, bendito e enaltecido seja o nome do Senhor. O que nós não podemos mais é aceitar e nem nos conformarmos com crentes modinha. Porque faz uma coisinha, diz que está fazendo demais. Oh, está fazendo demais o quê?
Eu tenho 65 anos de idade. Se Deus permitir de eu ir até os 90, eu quero ir fazendo, me gastando e me deixando gastar em prol da obra de Deus. Ezequias doente, clamando e buscando a face do Senhor e clamando a misericórdia. Hoje o crente sadio, cheio de saúde, não vou na igreja não porque tem aniversário, não vou na igreja não porque eu já fui no culto ontem, eu não vou na igreja hoje não porque eu tenho que receber fulano, eu não vou no... Ei, para, pelo amor de Deus! Josué diz, 24:15, se Deus é Deus, servir a Deus. Se Baal é Deus, servir a Baal. Mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E em todos os dias da minha vida. Está chovendo, eu vou adorar. Está nevando, eu vou adorar. Está sol, eu vou adorar. Está de noite, eu vou adorar. Está de dia, eu vou adorar. Louvado, bendito e enaltecido seja o nome do Senhor, o Senhor da minha vida, a quem eu amo, a quem eu adoro e a quem eu enalteço. Irmãos, que nós possamos ficar com essa palavra, meditar em tudo o que foi dito aqui. Sei que eu extrapolei um pouco o horário, era para acabar 8 horas, são 8h25, mas eu não podia parar, eu tinha que entregar isso que Deus colocou no meu coração. Foram 2 textos que eu procurei fazer a ligação dos 2, mas espero ter alcançado o entendimento dos irmãos. Que os irmãos recebam essa palavra, meditem nela, de dia e de noite, se firme. E, em nome do Senhor Jesus, o que Deus falou para mim e para você aqui nessa noite, não saia para fora do muro. Aconteça o que acontecer, fique para dentro dos muros. Porque Deus, ele te dá a proteção, é dentro do muro, não é fora do muro, não. Dentro do muro está a tua vitória. Que Deus vos abençoe, em nome do Senhor Jesus. Pastor Anderson, tem os avisos?